Assista agora, Programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET, ou, se você preferir, pelas plataformas digitais. É fácil você se conectar com a gente e ficar por dentro de todos os assuntos que a gente traz todos os dias para vocês. Olha só, dá para ir lá no YouTube da TV Rio Preto, pode ser também no site da TV Rio Preto, mas mais fácil ainda é você baixar o aplicativo da TV e ter o nosso programa aí na palma da sua mão, onde vocês quiserem, na hora que você quiser, do jeito que for mais fácil para você. O mais importante é você ficar ligadinho em todos os assuntos que a gente trata aqui diariamente. Bom, gente, quinta-feira vocês sabem que é aquele programa delícia, especial Amigas Empreendedoras, em que a gente traz para vocês 2 mulheres aí que trazem dentro do seu elo profissional a transformação na vida das pessoas, a transformação nos espaços das pessoas, e assim a gente vai construindo muito mais relacionamentos com essas mulheres e com as áreas profissionais delas. No primeiro bloco a gente recebe aqui a Anaísa Zanuso, ela que é bióloga e paisagista, e vai falar com a gente sobre a correlação entre essas 2 profissões. E mais legal ainda, a gente vai falar sobre indicação de plantas, como é que funciona esse olhar que ela tem como bióloga e como paisagista para a sua casa, para o seu espaço de trabalho. Ou seja, a gente precisa de verde, né, gente? Precisamos ter um espaço que esteja conectado com a gente e com a natureza, e ela ajuda a gente nisso. Olha que bacana, né? E no segundo bloco a gente vai conversar com a Daniele Rorato, ela que é lash designer e a gente já adora. Sabe aquelas piscadas de borboleta que a gente faz ventarolas por aí? Esse é um dos assuntos, mas ela também é design de sobrancelha, trabalha com lamination. Bom, ela tem várias técnicas super legais para deixar a gente com a autoestima lá no topo, meu amor. Porque se tem uma coisa que existe, é fato, tá? Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. E aí ela entra com esse detalhinho aí para dar um up na nossa autoestima. Então senta na frente da telinha, não sai não, é só o tempo da vinheta. Está no ar o Estúdio Inter de hoje. Gente, como é gostoso a gente falar de um universo que conecta a gente com o que somos e com a natureza. A natureza faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa existência, é combustível para que a gente tenha uma energia muito mais positiva. E aí, para ajudar a gente a mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, eu vou conversar agora com a Anaísa Zanuso, ela que é bióloga e paisagista, e eu tô muito feliz de te receber aqui, porque falar de planta, de espaço, de conexão, natureza, gente, faz toda a diferença. Bom dia, Exatamente. Bom dia, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Coisa boa ter você aqui. Eu queria já que você começasse explicando pra gente, Anaísa, que as pessoas têm um pouco de dúvida, né? Sobre quem é o biólogo e sobre quem é o paisagista. E aí você funde essas 2 áreas profissionais de uma maneira ímpar, né? Conta pra gente um pouquinho. Exatamente. Às vezes as pessoas têm uma visão que o paisagista ele é um arquiteto. Também. Pode ser. O profissional paisagista pode ser hoje em dia, pela definição, né? Pode ser um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, ambiental, um biólogo ou um arquiteto. Legal. Designers de exteriores também podem atuar nessa área. Isso assim, como formação. Tá. Existem cursos paralelos que se certificam como paisagista. Tá, legal. Mas o profissional paisagista realmente são esses cursos que englobam essa área. Se a gente olhar um pouco mais para a área, por exemplo, do arquiteto e do decorador de interiores, a gente tem um olhar mais estético para coisa do que funcional, na verdade, né? Sim. Não que eles não tenham conhecimento técnico para isso, porque que nem a Anaísa falou, tem os cursos hoje específicos para isso, mas quando você carrega junto a certificação de biólogo, aí a história toma outra forma, né? Exatamente, porque o biólogo ele entende um pouco mais sobre a fisiologia da planta, como funciona o desenvolvimento, o espaço que ela precisa. O espaço que ela necessita, a claridade, o sol, tudo isso que é o que vai gerar a saúde da planta. Tá. Então, tudo isso, claro que esses outros profissionais, como você mesmo disse, eles têm esse conhecimento,
porém o biólogo ele entende um pouco mais profundamente como esse desenvolvimento funciona. Não, e eu acho muito legal a gente colocar isso, porque assim, eu já matei umas 300 plantinhas. Ai, que dor no coração, gente. Mas por falta de conhecimento em cuidar da planta, né? Então você vai lá, você passa por um lugar, tem aquela planta linda, maravilhosa. Você leva e fala assim, ela vai ficar linda na sala. Não dura 3 dias. Porque ela tá no lugar errado. Né? Então, esse teu olhar é que traz a definição para cada um dos espaços e o que cabe em cada um dos espaços. Com certeza. Eu mesma, antes de me aprofundar mais nessa área, já tive momentos em que eu matei várias plantinhas e ficava frustrada com isso. Eu falava, gente, mas eu, como bióloga, deveria saber. Só que com estudo e com experiência, tentar e continuar tentando e, quando necessário, chamar um profissional, como é o meu caso. A gente adora isso. Eu já matei até cacto, gente, afogado de tanta água que eu botei no cacto. Aí a moça que trabalhava em casa, ela falou assim, Thaís, mas ele é uma vez por mês que você vai dar água. Exatamente. Eu falei, só uma vez por mês? Exatamente, porque mescla muito a quantidade de sol que ele recebe. Se ele não recebe sol, você precisa colocar água muito esporadicamente, porque ele é uma planta que absorve essa água que você coloca. Ele tem uma reserva de água. Agora, se ele está no sol, você já precisa molhar um pouco mais regular. Mas, enfim, existem vários fatores que definem como você tem que cuidar daquela planta. E isso é com cuidado, com amor e observação. Bom, eu acho que ela deve ser totalmente contra isso que eu tenho aqui, né, dentro do estúdio, minhas plantinhas farsa. Mas é que aqui a gente tem muita incidência de eletricidade, né? É um espaço 100% fechado, não tem uma fresta de luz, nada. Então, assim, era muito difícil a gente manter uma planta viva, principalmente com a dinâmica de gravação. Tinha que tirar, pôr pra fora, dar banho, aí esquecia lá fora, matava esturricadas, coitadinha. Então, assim, era uma dinâmica difícil. Mas quando você tá o dia todo naquele espaço, vamos imaginar aí um espaço corporativo, um escritório. Tem gente lá todos os dias se movimentando. Então, acho que fica um pouco mais fácil de cuidar, né? Com certeza. Se existe um mínimo tempo para cuidado e para observação dessa planta, porque é o que eu falo, às vezes as pessoas falam, conversar com plantas é uma coisa muito imaginário. Não, porque ela conversa com você. Então, se você conseguir ter um tempo para observar essa planta, entender o que ela quer, você vai saber se ela tá triste, exatamente, se ela tá feliz naquele lugarzinho. se ela precisa ser mudada de lugar, se ela precisa de mais água, se ela precisa de menos água. Então, assim, tudo isso é observação e é tempo, cuidado e amor, como eu disse. Você lida com aquelas coisas, as superstições da vida. Samambaia não pode ter dentro de casa, espada de São Jorge na entrada. Tem essas coisas quando você vai atender o cliente? Se o cliente tiver esse ímpeto, assim. Agora, se o cliente não, eu particularmente não sou essa pessoa supersticiosa. Não é que tem gente que tem, né? Gente que que ter 7 ervas esparramadas dentro de Isso. casa. Mas quando o cliente quer, a gente coloca. Faz adaptação. Faz adaptação, exatamente. Olha, você pode colocar. Tem um pessoal que pede uma arruda na entrada de casa. E a gente faz o desejo do cliente. Arruda não dura, menina. Se for cuidada certinho, Eu dura. já tive arruda de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é vaso. As morre. Aí tem gente que fala assim pra mim. Mas é porque aí tem mal gente olhar. que fala assim, mas é que você tem muita gente com inveja. Você conversa com muitas pessoas todos os dias. Eu falo, então tá bom, mas tadinha da planta, ela filtrou tudo isso? Judiaira. Ela filtra. Ela filtra. Pra quem, é o papel dela. Ela faz isso. Se você... dizem, né, a superstição diz que se realmente alguém passa perto da sua arruda e tiver uma inveja, ela seca. Ela vai ser sentir. que seja isso. Anaísa, a gente tem aí a história da biofilia. O que vem dizer isso? O que quer dizer isso? Então, como você começou apresentando, a biofilia ela envolve muito essa conexão entre o ser humano e a natureza. Essa conexão foi rompida ao longo dos anos. A gente se apegou muito ao concreto, ao industrial, ao cinza. E a gente perdeu essa conexão, a gente perdeu essa ligação entre o que é nosso, o natural, e a nossa vida, o nosso cotidiano. A biofilia, ela tenta resgatar a natureza para a nossa vida. Então, a biofilia, ela é um termo que envolve a presença de plantas no seu cotidiano, plantas naturais, dentro do seu cotidiano, animais, tudo aquilo que é realmente vivo, que é natural. Que tem vida, né? De verdade. Dentro da sua casa, dentro do seu cotidiano. E quando a gente trata disso dentro do paisagismo, envolve também você trazer para o seu jardim ou para o seu espaço plantas nativas. Porque dentro de um jardim biofílico, seria
o oposto do natural você colocar uma planta que é exótica, que não é desse local. Dessa região, Dessa ou que região. esteja adaptada a esse clima, né? São José do Rio Preto, por exemplo, fica numa região de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Aqui são plantas específicas que ficam nesse espaço. Um pouco de plantas do Cerrado, um pouco de plantas Mata Atlântica, mas existem plantas que são daqui. Então, um jardim biofílico, ele trata leva com isso em ele leva consideração. isso em consideração. Que E é uma legal. área de atuação muito legal, porém não é tão Difundida tão ainda. difundida, porque o pessoal gosta de plantas que são diferentes. Não, gosta de planta que é diferente, que vai ficar bonita e acha que não vai dar Exatamente. trabalho, né? E acaba padronizando de certa forma. Então, quando você bate de frente com o jardim biofílico, no primeiro momento você olha e fala, nossa, que Que diferente. diferente. Porque é o nosso, mas não é o que 90% das pessoas E dentro usam dessa hoje. história aí do jardim biofílico, é possível ter várias espécies? Claro. Ai, gente, gostei disso. Uma mescla de espécies, porque tudo vai de aparência. A gente também leva muito em consideração a arquitetura da casa, como é a fachada, qual é o espaço que você tem, o que ele necessita e qual que é a necessidade do cliente. Qual seria a sua necessidade? Então, eu preciso de um jardim com maior, eu tenho uma maior disposição de manutenção. Então, não tenho tanta essa preocupação. Ou então, eu necessito de um jardim sem manutenção, porque eu não tenho disposição para ficar contratando um jardineiro toda hora. Eu sou desse e ficar time. cuidando. Aham. Então, vai muito da necessidade mesmo da pessoa. De ter um espaço verde, mas que esteja Exatamente. conectado também com a rotina Com a daquela rotina, família, com o daquela dia a dia. casa ou daquela empresa, né? Porque, Exatamente. vamos combinar, eu costumo dizer que assim, jardim e piscina são duas coisas que você tem que cuidar. Sim. Senão a água vai ficar verde, você vai gastar mais dinheiro com cloro. O jardim é a mesma coisa. Se você não cuidar e não der atenção especial, ao invés de ter alegrias, você vai ter de sabores. É a plantinha que morreu, é o espaço que ficou vazio. Então, ter o acompanhamento de uma profissional, como é o caso da Anaísa, vai fazer toda a diferença, porque ela já vai fazer para você um espaço pensado na sua necessidade e de acordo com a sua rotina familiar ou corporativa, né? E além disso, o serviço que eu mais presto, na verdade, é uma consultoria. Tá. Então, assim, eu tento trazer para o meu trabalho pessoas que precisam desse serviço, mas às vezes eles não têm a necessidade de contratar um projeto, um big projeto. Seria realmente ali uma consultoria. O que eu posso fazer nesse espaço? Qual a tenho esse manutenção canto que eu aqui, preciso? eu quero dar um verde para ele. Aí você Exatamente. consegue ir lá e indicar quais são as plantas para essa pessoa. Exatamente, quais são as plantas para essa pessoa, o que a gente poderia fazer de desenho ali naquela área. Às vezes, eu trabalho muito com o interno, então eu quero ter uma planta dentro de casa, só que eu não sei o que eu posso colocar aqui que não vai morrer. Isso é o que eu mais escuto. Você mais escuta. Então, pra gente fechar esse bate-papo, gente, que bate-papo gostoso, né? Passou assim que a gente nem viu. Mas por quê? O que é o legal disso? É você entender que ter as plantas, ter o verde no seu dia a dia vai fazer toda a diferença na sua relação com o teu entorno. Sabe aquele dia que você tá meio borocochô? Você olhou para uma planta, gente, faz toda a diferença. É ou não é? Exatamente. E aí, você entender o que cabe dentro do seu espaço ou o que não cabe dentro do seu espaço, de acordo com a sua rotina e até mesmo espaço físico, a Anaísa te ajuda. E aí, pra gente fechar essa dica, eu tenho certeza que tem gente lá acompanhando o nosso programa agora que tá dentro de um apartamento trancado, que não tem só uma janelinha da cozinha e uma na sala, e fala assim, eu não posso ter nada aqui dentro. Que dica você daria pra essa pessoa? Olha, existem plantas que elas vão muito bem em um espaço sem tanta claridade, por exemplo, que não precisa de uma luz direta ou de sol. Como é o caso da Zamioculca, que é uma planta que a gente... E ela brota, né? Ela Você brota, for ela vai tirando pra frente. A mudinha dela, ela vai dando 30, 40 vasinhos, é um topé. E eu falo que existem plantas que quanto menos você cuidar, melhor elas ficam, como é o caso da Zamioculca. Ela não precisa de claridade, ela não precisa de muita água, é só você colocar lá que ela vai pra frente. E a gente encontra muito ela em escritório, consultórios de médicos, enfim. A Rafis, por exemplo, é outra, que é uma palmeirinha, então ela ocupa um espaço legal dentro de casa para quem quer uma planta um pouco mais alta, porém ela também não necessita tanto cuidado. E para quem gosta, por exemplo, de uma planta pendente, a jiboia. Ai, eu amo A jiboia é outra que ela vai pra Eu tenho no meu frente. escritório, eu tenho 4 vasinhos de jiboia penduradas, assim, elas estão Exatamente. parecendo um cortinão verde já. Exatamente. Essas são as mais clássicas que a gente indica para ambiente interno. Porém, assim, me chamando, eu posso indicar várias outras. Chama a Anaísa aí, gente, põe verde na sua vida, porque isso vai fazer toda a diferença. Amei conversar com você, amei também. entender um pouco mais sobre esse universo das plantas.
Vou ficar mais atenta e conversar mais com as minhas amiguinhas lá de casa, porque eu acho que elas merecem mais atenção minha. Gente, que gostoso, né, esse bate-papo. Ó, nós vamos ligeirinho pro intervalo e na volta nós vamos conversar com a Daniele Rorato, ela que é lash designer, vai falar com a gente, além das técnicas de cílios, outras técnicas que estão aí super em alta para design de sobrancelha, bocas, pra você ficar linda, maravilhosa, tonteante e fazer assim, ó, beijinho pras inimigas. Eu volto já, é só o tempo do intervalo. Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei para vocês que era bem ligeirinho e se no primeiro bloco a gente cuidou dos nossos espaços residencial, corporativo, a gente deu aquela vida para os nossos espaços, que tal agora cuidar de você? A gente escuta aí centenas de mulheres, eu não tenho tempo para mim, custa caro, mas isso não é caro, isso é investimento na sua autoestima. E quando a gente tá bem com a gente mesma, tudo em volta começa a ficar muito melhor. Então comece a olhar para você antes de olhar para o entorno. E quem vai ajudar a gente a mergulhar um pouquinho mais nas novas técnicas para você ficar mais bonita, seja através do olhar, com as sobrancelhas ou com a boca, é a Daniele Rorato, ela que é lash designer. Tem aí no seu currículo design de sobrancelha, micropigmentação labial, o lamination, que é tanta técnica hoje, menina, para ficar verdade. linda igual você. Pela mãe do guarda, Obrigada, bom prazer, dia, meu bom amor. dia. Que delícia te receber aqui e contar um pouquinho dessas ferramentas de transformação na vida da mulher, né? Exatamente. Como é que você entrou nesse universo? Como é que você chega e fala assim, não, agora você fada madrinha dessa mulherada? Então, na verdade eu sou formada em engenharia civil e o lash design veio na minha vida em 2021, quando eu comecei, fiz o primeiro curso. E desde então eu conciliava o trabalho CLT, mas nunca exercia engenharia, eu trabalhava em outro ramo. Então eu conciliava o CLT com o estúdio. E no começo de 2023 agora, eu já tinha um estúdio com uma sócia, com a Letícia, e a gente alugou um espaço, né, pra gente. Falou, Começamos agora ali vai virar minha casa Exatamente. mesmo. E foi onde eu me encontrei profissionalmente, assim, foi uma reviravolta, falei, é isso que eu quero pra mim. Em 2023 eu saí do CLT para me dedicar totalmente ao estúdio. Legal. Sabe o que é legal da gente escutar essas histórias? É que assim, você às vezes aí do outro lado tem esse sonho, tem essa vontade e fica presa muitas vezes a falsa segurança do emprego fixo, da CLT. A gente foi criado desse jeito, né? Exatamente. Minha mãe, eu lembro que a minha mãe falava assim, olha, você tem que estudar, tem que ter um emprego fixo pra você comprar uma casa e um carro.
Isso era o que a gente tinha de sinônimo de estabilidade, de felicidade, né? Sim. E na verdade a gente já entendeu que não é bem esse o Não caminho. é, sem contar assim a disponibilidade de tempo que eu tenho para minha vida pessoal, né? Para minha família, enfim. Você consegue organizar melhor. Exatamente. Né? Bom, vamos falar então das técnicas. Sim. A gente tem aí, acho que uma das mais conhecidas para todo mundo é os cílios fio a fio, sim, né? Mas que não é, a gente fala cílios fio a fio, mas deve ter uns 300 nomes diferentes para cada tipo de cílios, sim, né? Sim, existem vários modelos, né? Muita gente acha que é só colar pelinhos nos cílios e não é assim. É um trabalho muito minucioso, né? Isolamento, excesso de cola prejudica o fio natural, então tem todo esse cuidado por trás da extensão de cílios, não é só colar fiozinhos. Então, além disso, né, o visagismo, para um olhar... A proporção, exatamente, né, para um olho muito grande, eu não posso evidenciar isso com a extensão de cílios. Então, eu tenho que fazer um modelo que disfarce esse olhar, né, com que diminua um pouco, de acordo com o desejo da cliente também. Então, tem todo um estudo atrás disso, não é simplesmente simples. Colar pelinhos. E você sabe que é legal a gente falar disso? Porque a gente sabe que tem aí no mercado centenas de profissionais que trabalham com a mesma coisa, mas tem profissional e profissional. Esse olhar de entender qual é a necessidade do seu rosto, só um profissional como a Anaísa, como a Daniele pode fazer. A Anaísa estava no primeiro bloco, tá, gente? Por isso que a gente faz essas confusão. Mas a Dani, ela tem esse olhar de perceber qual é a necessidade do seu rosto. Exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Tamanho dos cílios, não posso colocar uns cílios muito grandes num olho pequeno, que tudo isso evidencia, né? Então tem todo um estudo por trás disso. Todo o estudo do olhar, todo um mapeamento na hora da extensão. Pergunta que não quer calar, que eu imagino que você deve escutar isso 182 mil vezes por dia. Os cílios prejudica os cílios natural? Quando eu resolver tirar o alongamento de cílios, eu vou ficar sem pelinho nos cílios? Tudo depende da profissional escolhida também, porque como eu falei, o excesso de cola pode prejudicar sim, né? A falta do isolamento também prejudica. Quando eu já peguei muitos casos de excesso de cola de um fio grudado no outro, então para remover aquilo, prejudica sim o fio natural. Então tudo depende do momento ali da profissional, né, fazendo... Na execução. Exatamente. Mas, em suma, não é para prejudicar. Não prejudica. Não é para prejudicar. Então, é porque eu já ouvi um monte de gente colocando, inclusive... Em média, quantos fios são colocados numa aplicação? De 100 a 150 em cada olho. Aí a pessoa arranca os cílios e fala assim, eu não tenho mais cílios. Filha, você não tinha 150, colocaram 150 no seu olho. É óbvio que a hora que você tirar, você vai sentir uma necessidade. Fala assim, meu Deus, caiu todos os pelos. Não, foram colocados 150 fios a mais. Exatamente. Em cada olho. Então, essa conta o povo não faz. Exatamente. E os cílios, ele tem um período de crescimento, por isso que são manutenções feitas a cada 15, 20 dias. Quando a gente acopla um fio sintético no fio natural, ele tem um período de crescimento. Então, o fio natural, ele cresce, empurra a extensão para que outro fio nasça. Então, às vezes a pessoa fala, mas meu fio natural está caindo. É normal cair, porque ele tem todo um período de crescimento. Gente, é que nem cabelo. A pessoa fala assim, meu cabelo tá caindo muito. Em média, cai não sei quantos mil fios por dia. E tá tudo bem, entendeu? Que não pode ser arrancar tchufo, mas é a mesma coisa com os cílios. Vamos falar então das técnicas que tem hoje, né? Sim. Na sobrancelha também houve uma evolução muito grande, né? Muito. Agora tem o brow lamination, né? Que é uma técnica de preenchimento natural da sobrancelha. Então, antigamente era muito micropigmentação. Aí ficava com aquele risco verde. Exatamente. Eu não trabalho com micropigmentação por conta de alguns problemas que eu já ouvi falar. Já fiz o curso, mas não entrei nessa área. Eu trabalho mais com a reconstrução mesmo da sobrancelha. O brow lamination é muito indicado para isso. O brow, ele consiste no alinhamento do fio, então a gente consegue deixar a sobrancelha mais preenchida, mais volumosa, cobrir falhas que são naturais, né? Às vezes por estresse, a gente acaba perdendo pelinho, é normal. Ou algumas falhas decorrentes de designs feitos errados, né? Já vi muita micropigmentação feita, que a profissional às vezes rapa a sobrancelha para mudar todo o desenho. Senhor então isso da glória. Exatamente. Tragédia grega isso. Então por isso que eu prefiro trabalhar com formas naturais de reconstrução do fio. Sabe o que eu acho legal? A moda, ela transita, né? A gente vem lá da década de 70
com uma sobrancelha que era praticamente inexistente, era um Exatamente. fio. Eu lembro de fotos da minha mãe, eu falava, mas mãe, não tinha nem pelo. Ela falava, mas era moda. E aí, quem vem dessa geração, por exemplo, foi perdendo os fios, porque Sim. era tirado com tamanha veracidade, né? Com tamanha voracidade, não veracidade, que os fios deixaram de crescer. Falhas permanentes, Tem né? aquela lenda viva ou urbana que o fio tem 7 vidas, o fio da sobrancelha tem 7 vidas, é fato ou é boato? É boato. Às vezes um pelinho que tira errado é assim, irreversível. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na escolha da profissional. Porque às vezes uma falhinha que a gente faz ali na hora vai crescer, às vezes não cresce. Gente, a sobrancelha dela tá perfeita. Eu tô até com vergonha da minha aqui. Dá até vergonha alheia. É. Não fica olhando muito não, tá, Dedé? Viu, Heron? Fica olhando só pra ela que ela é mais bonita que eu. Ó, vamos falar agora de uma outra coisa que eu acho que tá muito em alta e as mulheres têm prestado mais atenção a isso, né? Durante muito tempo elas olharam pra onde? Olhos e sobrancelhas e esqueciam da boca. Sim. E agora existe uma série de técnicas pra valorizar os lábios, né? Sim, eu trabalho com 2 técnicas, que é o hidragloss e a micropigmentação. Muita gente me procura com a dúvida, o hidragloss dá cor, aumenta o tamanho? Não, ele não dá cor, não aumenta o tamanho. O hidragloss é o microagulhamento superficial do lábio, que a gente utiliza ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico por si, ele já tem a função de, às vezes, aumento... Dá um pumpzinho. Exatamente. E com o microagulhamento, a gente ativa a circulação da área labial. Então, ele já deixa a boca mais rosada naturalmente. Tá. Então, é o natural da boca que fica mais evidente. Não é que dá cor, não aumenta o tamanho. E a micropigmentação labial, a gente consegue corrigir falhas de assimetria, às vezes um lado é mais baixinho do que o outro, então a gente corrige. Pessoas com lábios arroxeados, mais marronzinhos, por alta carga de melanina ou por vascularização, a gente consegue fazer a neutralização desse lábio, então deixá-la com cor mais... Mais rosadinha, mais rosadinha, natural, mais exatamente, leve. exatamente. Tem uma coisa que é muito legal, gente, de vocês saberem. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher que só uso batom mate. Eu não consigo usar gloss, porque eu sou muito estabanada, eu bato a mão. A hora que eu vejo, eu tô inteira borrada. Então, eu acabei optando pelo batom mate, porque ele não sai. Sim. Só que em contrapartida, ele resseca pra caramba os lábios, né? Então, pra quem também faz uso desse tipo de maquiagem, que é o meu caso, essa técnica do hidragloss é Exatamente. sensacional, né? No hidragloss, ele é um tratamento de hidratação labial. Então, a gente sempre indica uma primeira sessão. O ácido hialurônico fica em ação no lábio em torno de 40 dias, mais ou menos. Então, nesses 40 dias, a gente indica, né, os cuidados home care, como esfoliação labial, hidratação. Então, tem todo esse período aí para a pessoa sentir a necessidade de uma outra sessão ou não. Então, é um tratamento mesmo para o lábio, né? Não uma vez que a pessoa vai fazer, meu lábio piorou, eu não senti... Né? Então, Não, a pessoa tem que fazer várias sessões. Nós estamos falando de um tratamento estético, né? Primeiro que ele não vai ficar revitalizado do dia para noite, é um processo, então você tem que entender que o processo, ele demanda tempo e também demanda o seu envolvimento, Sim. que é o que na maioria das vezes não acontece, né? A Exatamente, pessoa vai lá, faz e esquece da vida. Tem todo o cuidado home care atrás disso, né? Não é só lá na hora do estúdio que a pessoa, minha boca tá maravilhosa agora. Depois tem todo um cuidado por Você já trás. recebeu algum pedido maluco? Eu quero a sobrancelha da Malu Mader ou eu quero a boca da Angelina Jolie? Já, inclusive, porque assim, em bocas arroxeadas ou mais marronzadas, nós não conseguimos, às vezes, entrar com um pigmento super vermelho nesse lábio. A gente precisa fazer uma neutralização antes e, mesmo assim, às vezes, a gente não consegue chegar no tom desejado pela cliente. Então, antes do procedimento, tem toda uma conversa, uma análise com a cliente, né? Para, às vezes, quebrar essa vontade exatamente, que ela tem, né, gente? Exatamente. Querer nem sempre é poder, viu, minha Exatamente. amiga? Às vezes a gente não consegue chegar no tom desejado, então tem que deixar bem claro isso antes do atendimento. A gente consegue chegar num tom próximo, mas não nesse tom exatamente, porque o seu lábio, ele tem uma alta carga de melanina, enfim, ou às vezes vascularização, então acaba deixando ele mais escuro naturalmente. Naturalmente. Homens têm procurado esse tipo de serviço? Tem. Homens têm procurado, inclusive o hidragloss. Muitos homens procuram o hidragloss. Legal. Não, e fica uma dica, né? Às vezes o cara que está assistindo a gente teve algum contratempo lá na vida dele, ficou com uma falha na sobrancelha, fez um corte lá, que a gente sabe que criança, moleque, tudo desse jeito mesmo, né? Fez lá um talho na sobrancelha, a sobrancelha naquele ponto não vai crescer, dependendo do tipo de cicatriz que tem. Então é um jeito de você aí repaginar o seu rosto com um investimento acessível
e melhorar a autoestima, né? Porque quantas Exatamente. pessoas a gente não vê falar assim, ai não, eu escondo, eu ponho óculos grandes para não mostrar a sobrancelha. Não, procura um profissional com capacidade para poder te devolver essa segurança e essa tranquilidade. Eu né? tenho recebido muitas clientes que desejam retirar micros antigas para fazer com que os pelos, né, naturais cresçam. E assim, é um procedimento demorado, né? Eu não trabalho com a despigmentação química, mas a gente trabalha com o processo de reconstrução, então o brow lamination tem sido uma saída assim para mulheres que tinham a sobrancelha muito falhadas ou muito arqueadas, às vezes, que agora tá mais na moda a sobrancelha natural, Porque né? teve uma época também que parecia tudo as bruxas de 71, quase a sobrancelha vinha aqui no meio da testa, né? Era um negócio de doido. Você ri, né, Dedé? Chegava, tinha mulher que você via assim, primeiro que a micropigmentação antiga, ela usava um pigmento que não era tão Sim. próximo dos tons naturais como a gente Exatamente. tem hoje, e com o tempo ia ficando esverdeada, acinzentada, era um trem horroroso. E a micropigmentação de sobrancelha, às vezes a pessoa fazia fio a fio uma vez, na segunda vez fazia de novo e já não ficava um fio a fio, já ficava um esfumado, porque um fio em cima do outro já ficava todo Já virava esfumado. aquele Aí já, trupé. exatamente. Ó, então na dúvida, gente, não ultrapasse. Eu costumo bater muito nessa tecla aqui. Todos os profissionais que a gente apresenta para vocês aqui são profissionais de alto nível de capacidade e de qualidade. Então, tá aí, o Instagram tá na sua tela. Na dúvida, não ultrapasse, meu amor. Marque um bate-papo com ela, vá lá entender quais são as necessidades do seu rosto, entender como é que pode ficar melhor para você. Eu amei, Mesmo, Dani, eu amei. amei. Obrigada Obrigada. pelo carinho, obrigada por compartilhar com a gente teu conhecimento técnico, teu carinho com suas clientes, que eu acho que isso faz toda a diferença. Obrigada mesmo. Obrigada, eu. Bom demais, né, gente? Ai, como eu adoro essas quinta-feiras com essas mulheres poderosas e que deixam a gente com as nossas casas, os nossos rostos sempre melhores para que a gente tenha uma vida, ó, top de linha, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amanhã, 9h30, tô esperando você aqui para mais Estúdio Inter. Combinado? Tchau, tchau. Até lá.